né? E a gente vai ver aqui nos nossos gráficos de hoje, tem duas informações dos Estados Unidos, ou seja, expectativas em relação ao comportamento dos juros. Isso também tem afetado as bolsas, mas também pode ser um catalisador positivo. Mas a gente vai entender como que mudou, quanto que mudou, né, essa projeção. E também a gente vai falar, já deixar aqui para vocês uma recomendação, né? Eu como analista, essa ação que a gente vai comentar daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre ela, ação aqui no Brasil, tá? Que pode entregar aí bons resultados, pode ser uma surpresa positiva. Primeiro, o gráfico que a gente tem aqui na tela, a gente tem dois momentos, tá? Em relação à expectativa de queda de juros, comportamento de juros nos Estados Unidos, tá? Então, a primeira barrinha, né, a gente tem o comportamento, o mercado esperava, que acho que é um assunto também que a gente vai discutir aqui na BMC News, o mercado esperava uma queda mais forte, mais acentuada, mais rápida da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso também acabou impulsionando a Bolsa norte-americana a bater vários recordes, né, em 2024, tá? O mercado quer dizer que não espera mais quedas na taxa de juros? Não, mas num ritmo mais lento, e é isso que a gente tem aqui, vamos colocar assim na barrinha mais clara, nesse azul, nesse tom um pouquinho mais claro, na barrinha seguinte, né? Então, esse gráfico é um compilado das expectativas em relação às decisões do Fed, né, ao longo das próximas reuniões, antes da reunião de dezembro e agora, depois nesse começo de 2025. A gente consegue ver que também mudou, né? Isso também trouxe força para o dólar no final do ano passado, então não foram só fatores locais, tivemos fatores globais americanos também, tá? E isso são as expectativas, a gente consegue ver bem quanta mudança, tá? E aqui no próximo gráfico, que é uma preocupação rotineira para você que é investidor, sobretudo na nossa bolsa e acompanha a B3 e a Vale, né, as ações da Vale. Nesse nosso próximo gráfico aqui, a gente tem alguns indicadores para o segmento, né, de setor imobiliário na China. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que, segundo essas informações, segundo esse indicador, talvez o setor imobiliário esteja até mesmo com alguns indicadores de recessão, né? Então essa é a preocupação para o ano de 2025, assim como foi o ano de 2024, né? A economia chinesa vem sinalizando, o governo chinês vem sinalizando novos estímulos, mas o setor imobiliário não dá nenhum grande sinal de recuperação. Então essa que é a pergunta, né, do ano de 2025. O setor imobiliário está em recessão, tem preocupação, né? E como é que isso vai se traduzir em aumento da demanda ou não por minério de ferro e para a nossa conhecida Vale por aqui, né? Tudo mais constante, lógico que na minha opinião a Vale continua sendo uma das melhores empresas na bolsa, mais baratas pela nossa metodologia que chama-se Earnings Yield, né? Então, ou seja, gera muito caixa em relação ao EV, em relação ao valor de mercado. Outra pergunta que você pode me fazer é se as ações vão subir ou não, né? Mas de fato as ações estão muito baratas e parte justificada também por esse gráfico aqui, tá? E os próximos dois gráficos aqui de Brasil especificamente, né? Falando um pouquinho também da nossa carteira, sempre o pessoal me pergunta, Marco, como é que está indo a sua carteira especificamente? A gente tem uma carteira teórica aqui também na BMC News. Então, esse ano a gente começou com o pé direito, subindo aí cerca de 5% acima do índice. E no longo prazo, sempre aquela pergunta que me fazem, né? Mas e o longo prazo, né? Será que dá retorno para os acionistas? Investir no Brasil é muito complexo, é bastante difícil, mas se você tem a BMC News, se você tem um profissional de investimentos ao seu lado, a sua probabilidade de ganho aumenta muito, né? Então a gente consegue ver aqui a performance da minha carteira especificamente. Se você quiser ter mais detalhes, essa carteira pode me chamar pelas redes sociais, né? Lembre sempre também, se puder me seguir lá no Marco Saravale com 2LZ, Instagram, tirar dúvida, conhecer essa carteira. A gente consegue ver que o retorno também supera os índices e supera até mesmo o CDI no longo prazo. É bastante difícil, é bastante complexo, mas você consegue, dá para você fazer, tá? E aí, como eu prometi também, né, hoje, particularmente, eu vou deixar uma recomendação, tá? Né, a gente já estava falando um pouquinho sobre essa ação, que anunciou um fato relevante de uma distribuição, né? Para mim, extraordinária, digo no tamanho da distribuição, mas é uma companhia muito saudável, que entrega muito retorno para os seus acionistas, né? É uma das companhias que a gente acompanha, que eu tenho recomendação, né? E anunciou recentemente essa distribuição de dividendos, tá? Só para ter uma conta aqui na mente, né? A empresa, nesse exato momento, vale cerca de seus 1,9, 2 bilhões de reais, só que anunciou uma distribuição de dividendos de 200 milhões de reais. Ou seja, essa distribuição vai dar cerca de R$ 1 por ação
e você vai receber 10% de dividend yield, tá? Espero que você veja esse vídeo aqui o quanto antes, esse recado o quanto antes, mas lembrando que você tem que ter na sua custódia até o dia 27 de janeiro, tá? 28 você já não tem mais o direito. Recomendo você comprar, recomendo receber dividendos, né? É uma das melhores ações do setor de construção civil na nossa avaliação, tá certo?